Meus queridos, como estão vocês? Olha o João aqui morrendo de frio, mão gelada. A neve deu uma trégua essa semana. Está chovendo e quando chove, né? Quando chove, a chuva lava um pouco da neve, né? A neve está derretendo, mas é muito frio, né? Mas esquentou mais um pouquinho. Eu acredito que essa semana só vai ser chuva, 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 mas a neve está chegando. No sentido de quando começar a cair, não para mais. Por meses, amado, meses. Pelo menos o frio, né? Mês de janeiro, por exemplo, fica esquisito mesmo. Meus amados, para quem não me conhece, meu nome é João. Esse canal é o canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, onde passamos a mensagem dele, que ele deixa para a nossa irmã Erim, e não só da irmã Erim, mas muitos dos profetas, muitas coisas. Eu estava pensando hoje que eu até vou deixar, talvez, um dia na semana, para que eu passe também as mensagens que o Senhor tem dado aos profetas e os pastores aqui americanos. Tem muita coisa que ele solta, sabe, mas para cada pessoa o Senhor libera coisa diferente, o Senhor mostra e ensina coisa diferente, né? É mais do que óbvio isso, a gente sabe disso, ele nunca dá tudo para todo mundo. E há coisas lindas, lindas sendo faladas, por exemplo, esse profeta aqui, o Senhor falou que aprenda a conhecer ele com a tarefa que ele te deu aqui na terra, ou seja, o seu caminhar aqui na terra e o que ele deu para você. Aprenda então no que foi dado a você a conhecer seu Deus, porque ele tem falado que é o seu andar aqui na terra que vai também demonstrar como vai ser o seu andar com você por toda a eternidade. Né? Não vai acabar no arrebatamento não, queridos. Eu já foi falado que várias e várias e várias vezes. A sua intimidade com o seu Senhor vai por toda a eternidade, mas a mente é difícil, a mente humana é difícil captar isso, né? Então tem essas coisas assim que eu quero falar. Eu acho que talvez sexta-feira, que vai ser juntar o que o Senhor está falando, ou o que eu tenho achado que é Ele, né? Tem essa ainda, né? Ao redor do mundo, né? Coisas muito lindas assim, sabe, mano? Que o seu andar aqui na terra, com que Ele te deu, tá? A caminhada que Ele te deu, andar aqui na terra, vai mostrar também como vai ser o que Ele tem para você, ou como vai ser com Ele pela eternidade, queridos. Ou seja, próxima vida daqui. Não acaba não, Mato, você continua vivendo por eternidade. O que eu tenho para você hoje, meu querido, 755, para os novos, por favor, vão aqui aos mistériosdedeus.com, porque não dá para falar tudo, tá? E histórias de amor de Jesus, e aqui nós temos aqui, logo na primeira página aqui, vai ficar tudo marcado aqui, 11 anos, queridos, 11 anos que o Senhor rasga o coração dele e o reino dele para aqueles que querem conhecer ele hoje, tá? A história do amor de Jesus. Então, mistérios de Deus, aqui está o nosso pastor Lucas, ele fala aqui nos sábados, né? Ele, o pastor Jones, e aqui está. E aqui está o nosso canal, mistériosdedeus.com, que é o seu canal. Aliás, o canal de Jesus, que ele deu para nós. Água, água, água em todo lugar. Interessante isso aqui. E aqui nossa irmã começa, aqui, larguei você com V maiúsculo. Quem é com você? Obrigado por mais um dia, obrigado para a vida, os sonhos. A nossa irmã sempre começa aqui dando glória, glória ao Senhor. E ela fala que tem sido horrível nos últimos 2 meses e meio. Amados, horríveis, horríveis. Do meu lado aqui também, nosso inimigo, direto dia e noite, amado, perturbando. E ela não teve paz depois que ela voltou do Bend, no Oregon, já há 2 meses e meio. Às vezes eu achava, será que é só eu? Então quando eu leio isso aqui da nossa irmã, eu falo, tá, então tem mais ainda, né? Os ataques não pararam. Ela fala, os ataques começaram e não pararam nem por um momento. Eu já falei aqui para vocês, do meu lado aqui, né, queridos? Dia e noite, irmãos. É cultura, que é isso, é aquilo outro. É nos sonhos, é em todo lugar, essas coisas, tá, irmãos? Eles nos custaram muito e até o ponto de exaustão espiritual. É isso que o maligno quer, que você fique exausto nessas guerras espirituais. Até mesmo quando você está orando ao Senhor, essas coisas, ele vem e te ataca. E o que ele quer é que você pare de orar, ele quer que você feche a boca, essas coisas tudo, né? Aí chega o horário, realmente, que eu estou orando e começa a vir aquele arrepio, aquilo todo. Eu não paro para tirar o inimigo, amado, porque senão vai ser do jeito que ele quer. Sempre parando, quebrando. O inimigo vem, você joga ele no inferno, aí vem outro, joga ele no inferno, vem outro, aí vai. Né?
mas é por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos dá também esse tempo, né, de oração, essas coisas com Ele. Ela fala, pai, posso ter dificuldade em responder as perguntas espirituais que meus filhos adultos fazem. Os filhos dela perguntam para ela essas coisas, né? Eu sei, embora eu tenha orado e saiba que Deus me move, ele ainda está bravo comigo? Quando é que ele vai agir? Quando é que ele vai fazer alguma coisa? É por isso que eu queria falar isso aqui para vocês, tá? Porque o Senhor apareceu para o Brandon e ele falou, fala para o meu filho que vai chegar um tempo que ele fala Iquibá. Iquibá está em 1 de Samuel. Depois olha aqui, eu vou olhar aqui para vocês, tá? Que é um tempo que parece que o Senhor não está agindo, tá? Porque ele falou que é um momento de teste, e ele falou, no momento de teste, ele fica quieto, porque ele ainda está mudando nossos corações, né? Eu vou falar sobre esse negócio, sobre esse momento. Deixa eu ver se eu tenho até aqui rápido. Icabad, deixa eu ver se eu já traduzi isso aqui. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Mas é um negócio que eu quero falar para vocês, que vai chegar um tempo que parece que o Senhor não está respondendo às suas orações. Parece, tá? Mas eu não tenho aqui ainda. Deixa eu me acabar. Tem 1 de Samuel. Eu vou procurar aqui ainda. Por isso que eu falar que vai ser importante realmente eu deixar um tempo assim, porque nós somos também uns sentinelas, né, queridos? Porque a gente vê lá que o Senhor passa para... Ele passa, amados, uns recebem visões, outros recebem sonhos, outros recebem profecias e etc. assim, né? Os deles, né, querido? Os deles, né? Que a gente tem que ter o discernimento, né, e a sabedoria de saber qual que é dele, né? Então, aqui parece realmente que esse tempo, isso aqui está acontecendo com os filhos dele, o pessoal se arrepende e nada acontece, os filhos dela, e também com a nossa irmã tem acontecido isso, e ela vê que os filhos dela passando por essas coisas todas, mas entretanto, os filhos dela também crescendo no Senhor, e aqui ela falou uma vida acreditando que tudo é um milagre e uma bela forma de amar, e que nem esse profeta falou também aqui, ela falou que é muito melhor você olhar essa vida e olhar, né, através de nossa fé, testemunhando e demonstrando incrível milagre do amor. Ou seja, você olha para a vida como uma coisa milagrosa e não uma coisa ruim. Um profeta falou uma coisa muito ruim. O que vai vir muitos milagres de Deus, mas também vai vir muito desastre. E ele fala, é igual a moeda, tem dois lados para você olhar. Qual lado que você olhar, o positivo ou o negativo? Né? E a mãe dela também falava sobre isso, eu não acreditava, ela já falou muito a mãe dela nessa história dela. A mãe dela foi em Berkeley, uma das melhores universidades aqui dos Estados Unidos. E é muito difícil para estudiosos assim, ver o Senhor de uma certa forma, né? Que querem entender, estudar quem é o Senhor, né? Então, continuando aqui, ela fala, você nos dá o que é melhor para nós, você tem ótimos planos para nós, mesmo assim os problemas são uma droga. Então, aqui é a nossa irmã falando. Mesmo o Senhor abençoando, mesmo o Senhor te guiando. Tem essas coisas, quem não tem, né, queridos? Olha ela falando aqui, doenças, ataques, águas marrons escuras, ou seja, coisas malignas, depois não há água nenhuma, sem calor, animais de estimação doentes, invasores, discussões familiares, divisão, palavras ofensivas, orações não respondidas, dificuldades financeiras. E ela falou, a lista é infinita. Quem não passa por isso, né, queridos? Quem não passa por todas essas coisas, olha só, o maligno criou uma intrigazinha no trabalho, eu sabia que era um maligno, sabe? Do nada essa menina envolveu no meu trabalho, aquela coisa toda. E é uma pessoa que eu gosto até no trabalho. Mas o maligno mexeu no meu orgulho, acabou que eu fiz o e-mail, bem diplomático o e-mail, né? Mandando a ela todo. E acabou criando essa intriga besta, amados, no trabalho. E eu caí na armadilha do inimigo, é isso que ele faz, amados. Ele joga um anzol para você e te puxa, né? Já que ele não pode vir em você, ele vai nas pessoas. E ele faz isso, eu caí nessa besteira, e eu estava no trabalho, eu falei, nossa, eu caí na besteira do inimigo. Comecei a pensar, quando veio aparecer esse bichinho que fede assim, onde eu trabalho, amados, descendo a parede assim, ó. O Senhor já mostrou várias vezes, é inimigo, né? O inimigo faz essas coisas, ele fez. Mas, como você vai ver nossa irmã falando, só Deus que tem o poder dessa bagunça que a gente fez, ele salvar a gente sair dessa bagunça não tão ruim, queridos. Ele fez isso comigo também. Eu orei, falei, pai, não tem jeito de eu arrumar essa bagunça. Depois que eu abri minha boca, parece que eu criei. E se eu falar mais, vai dar mais bagunça ainda.
e ele me ajudou com sabedoria a escrever um e-mail e pedir desculpa, assim de uma maneira diplomática, não assim diretamente a pessoas, não fica esquisito, né? Só Deus, querido, depois que a gente põe o pé na lama dessa forma. A finalidade do inimigo é criar confusão, briga, divisão em todo lugar que você vive, irmão. E eu, sabendo dessas coisas todas, estando alerta, essas coisas todas, ele me pegou, queridos. Ele mexeu com essa menina mexeu no meu orgulho, né? Tirou o meu orgulho, mexeu no meu orgulho, eu mandei e-mail bem diplomático, acabou criando confusão. Então pensem melhores, amados, tá? Antes de quando o inimigo fazer isso com você, que ele vai fazer isso com você, antes de você ir para uma pessoa de uma forma, seja diplomática, tá? Mas pedir a pessoa não faça isso, ou não faça aquilo, vá ao Senhor, ou respire fundo sobre isso, e eu acho que a melhor maneira é engolir o seu orgulho, né? Eu devia ter engolido o meu orgulho, ou ter conversado, ou ter mandado o e-mail diretamente para a pessoa. Eu não, mandei para o gerente dela, o meu gerente, o outro gerente, fiz aquela coisa completamente estúpida, queridos. Ele faz isso. Assim como ele faz tudo isso aqui. Meu carro começou a vazar água no radiador, do nada, agora não consigo, eu não quero comprar outro carro. Os animaizinhos de estimação da minha filha, os peixinhos, tudo morrendo. Depois eu lembrei que eu não estava orando para ele, né? Os meus cachorros estranhos, aquelas coisas tudo. Ele faz tudo isso, o inimigo, queridos. E ela fala, agora há tantas perguntas que eu não, que tenho, e não são as crianças, ela fala mais aqui sobre essas perguntas. E ela fala aqui essas coisas acontecendo, e ela orando, não obtendo resposta, como ela mesma fala aqui, né? Eu não sabia o que fazer, eu orei e nada. Nós oramos, ela e o marido dela, e nada. Então a água parou, sem água, quer dizer, acabou a água, a encarnação da casa dela, acabou a água, queridos. E ela orou, nada aconteceu. Meu filho mais novo me chamou lá embaixo e matamos uma aranha no caminho, ó. Minha filha matou uma aranha exatamente ao mesmo tempo, ó. Eu matei um aqui tem 2 dias. Um cutuque na pé, cutuque, dormindo, aquela coisa, eu saí na sala lá, uma aranha no canto lá em cima também. Aqui no frio não tem aranha, queridos. Apareceu lá em cima. Eu já sei que é maligno pela experiência que eu tenho matando essas bichas, né? São ataques celestiais, né? Pode ser que são os anjos defendendo, né? E o inimigo tem risco também, tá, queridos? Tem risco. É porque eles não têm nada a perder, já vai para o inferno mesmo. Já estão no inferno. Mas eles sabem, se vierem contra um povo de Deus, eles sabem que há essa perspectiva, né? De eles se transformarem em bicho e serem mortos e irem morrer de dor no inferno, não sei aonde. Tem risco que eles não querem fazer isso, sabe, queridos? Tem lugar no inferno que eles nem eles querem ir. Mas muitos ainda fazem isso. Ela continua aqui, de jeito nenhum eu teria escolhido fazer aqui, então ela fala que ela fazendo espaguete, eu ri aqui, mano. Ela fazendo espaguete, acabou a água. Olha só, fazendo espaguete, ela falou, de jeito nenhum eu teria escolhido fazer espaguete, se soubesse disso, eu ri tanto. Você faz espaguete, você tem que lavar o espaguete, aquelas coisas todas, né? Acabou a água lá onde ela estava. Isso aqui é o que ela falou mais aqui sobre isso aqui. E até bicho fazendo barulho na casa no quarto do filho dela, ela foi lá, orou junto com o filho dela. E depois, por volta das 10 horas, eu estava orando e adorando sem pensar, e abri a torneira. A água começou a vazar novamente, a sair novamente, mas saiu com baixa pressão, a água, né? A água dela vem é no Brasil que fala é fossa. Tem uma bomba que vai dentro, pega a água de baixo, 10 metros, a corrente de água dela é de 10 metros debaixo da terra, então tem uma bomba que puxa essa água. Eu não sei o nome mais disso aí. E acabou que com essa conversa toda aqui, vocês leem isso aqui, tá, mas com cuidado com o Senhor, no seu tempo com o Senhor, tenha então esse sentimento. E ela trouxe as pessoas para olharem essa bomba e acabou que eles não tinham como puxar essa bomba, né? A bomba que puxava a água dela, eles não sabem onde estavam, eles tentaram puxar a bomba, ficaram com medo de quebrar tudo. E olha só, acaba que aqui tem esse caminhão falou que agora está vindo esse caminhão com lança, esse caminhão, sabe esse caminhão sim?
ela precisa desse caminhão para descer e puxar essa bomba para trazer água para a casa dela. Então eles estavam esperando então esse caminhão. Eu coloquei o link aqui. E isso tudo vai ficar muito caro para ela. Porque já tem mais de 5 anos, parece que tem 6 anos, e acabou a garantia dela. Isso acontecendo tanto isso com ela. Olha só o que ela fez depois que o técnico foi embora. Eles estão esperando esse caminhão agora, né? Vai custar $5.000 para ela, olha só. $5.000, queridos. Olha, é muito dinheiro, viu? E agora eles estão esperando esse caminhão que parece que vai vir ainda sexta-feira que vem ainda, vai passar uma semana toda. E ela falou, depois que eles saíram, entrei, sentei, chorei tão alto que até os meus cachorros deitaram ao meu lado e ficaram tristes. Olha só. A nossa irmã chora alto assim, ela, né? O pessoal às vezes fala que chorar é bom, que é uma maneira de você descarregar essa energia. Eles falam isso até isso, né? Você descarrega, e nossa irmã tem isso, ela chora bem. Eu também choro demais. Quem não chora, é bom chorar, né, querido? É bom chorar. E aqui ela descarregou tudo isso, porque nossa irmã parece que o marido é aposentado, ela também está em desabilidade. 5 mil é muito dinheiro. Eu não sei o que vai dar tudo isso aqui, né? Mas com certeza o Senhor vai curar tudo isso aí, né? E aqui ela fala, no dia anterior, ela e o marido dela, no dia anterior, foram um leiloeiro que vendeu para vender as coisas dela. E olha só, o cara que geralmente é muito gentil, muito amável, o cara foi extremamente cruel e sarcástico com ela nesse dia. Ela ficou em choque. Aqui, onde eu falei para vocês que o inimigo trabalha, quando o inimigo não consegue atacar você, por causa do amor que você tem ao seu Deus, ele vai ao redor. Aqui fala, meu marido me defendeu, mas já era tarde demais, eu estava machucada. Quando voltamos para o carro, meu marido me disse que não voltaríamos para ele. Eu concordei. Este homem falou como Satanás comigo. Olha o tanto que o cara foi ignorante. E ela é uma loja que ela foi lá para vender as coisas. O cara agrediu dessa forma, como se fosse o próprio maligno. Aquela orando novamente. Fui ao Senhor em minha tristeza, quebrantamento e doença, implorei, derramando o meu coração diante dele. Isso aqui, o Senhor é louco por isso, amados. Isso aqui que faz a diferença no mundo para o Senhor. Faz diferença no mundo ao Senhor. O seu coração dado a ele limpa os seus pecados, ele arruma você da maneira... Glória a Deus, né? Estava conversando isso hoje com os irmãos. Que é muito difícil as pessoas entenderem que você vai para o céu por causa da graça e não por nada que você fez para pagar seus pecados. Mas Satanás tem colocado na igreja que sim, eu apaguei meu pecado, eu apaguei isso, eu limpei disso, eu apaguei isso, por isso eu vou sentar com o Senhor. O homem pensa isso, queridos. Ele se autoglorifica dessa forma. Glória a Deus, o Senhor não deixou isso no homem. Glória a Deus. Mas você vai ao Senhor devido ao amor que você tem por Ele, você é salvo pela graça dEle, ponto final, nada vem do homem. Mas o homem fala isso, queridos. Eu vou arrepender dos meus pecados. Um homem, não sei se é Isaías 6:2 ou Isaías 8:2 fala claramente, o homem, toda a sua justiça não passa de trapo sujo. Quer dizer, o homem, eu vou limpar meus pecados, eu me arrependi, eu estou perante o Senhor porque eu estou limpo. Primeiro de tudo, o homem nunca está limpo, 100% limpo. Você lembra 40 dos pecados que você lembra? Dos pecados que você lembra e que você não lembra. O homem não vê dessa forma. Então ele tenta se autoglorificar aqui. Eu pedi perdão dos meus pecados, fui eu que fiz, eu fui atrás, eu. Nunca acaba, queridos. E acha mesmo que vão ser com o Senhor, porque Ele limpou todos os pecados dele e arrependeu de tudo. É impossível. Mas por que o homem não vê isso, queridos? É você dando o seu coração a Ele e andar com Ele que seus pecados são perdoados? Todos os que você lembra e que você não lembra. Como fala as Escrituras. É a graça do Senhor, é a graça dele somente que você tem a salvação. Mas a gente sempre vira para o outro lado, né? Vou começar a pecar, porque eu amo Deus, vou pecar. Peraí, você acabou de falar que ama a Deus? Olha, eu vou te falar uma coisa para você. O que o inimigo tem ensinado na igreja de Deus é brincadeira, tá, querido? É brincadeira.
Ah, peraí, você ama Deus e você vai sair pecando? Sabe, o que o inimigo tem ensinado é brincadeira. Claro, se você ama o Senhor, você não quer fazer isso? Você não quer fazer as coisas que deixam ele triste? Bom, vamos continuar falando, um pouco fora aqui. Eu teve esse assunto, eu já tenho 1 hora que conversei sobre isso. Mas os filhos de Deus não veem isso, queridos. Eu estou falando dos filhos de Deus, tá? Porque quem não sabe, não sabe, né? E ela fala, pai, você é o meu melhor amigo, eu te amo. Então ela faz as orações para ele. Quando eu oro para outra pessoa, você responde as orações? Quando ela ora para outra pessoa, você responde a oração, mas quando ela ora por ela, o Senhor às vezes não responde. E acabado, eu vou falar sobre isso aqui, tá? O Senhor está trabalhando naqueles corações que estão prestes a receber um grande galardão, tá, queridos? Por causa do galardão. A nossa irmã aqui é um general. O Senhor falou, eu vou brotar dentro de você como um general. A nossa irmã é um general, ela vai andar nessa terra. Ela é um dos remanescentes. Ela é a dos remanescentes, 12 mil. Ela é o principal, é o general. Ela, através dessas mensagens dela, tem 12 na terra, ela é uma delas. E é claro, o Senhor tem que continuar moldando, né? Que agora é a hora, né? Então, aqui eu senti, e quando você lê isso aqui, você vai ver que ela está orando, não tem resposta, ela está orando, não tem resposta, está orando, não tem resposta. E ela vai achar que... E o Senhor vai falar mais sobre isso aqui. E ela fala que meu filho mais velho me contou um incidente que aconteceu com ele. Ele sentiu como se estivesse acordado em sua cama quando foi atacado por 3 demônios na forma de cachorros Doberman ou híbridos de Rottweiler. Ele gritou no sonho e chamou Jesus e esses demônios correram. Sim, está acontecendo agora. Ela teve um subsonho, água amargas e águas vivas. E ela fala que ela estava andando por uma cidade à noite, houve uma inundação repentina causada por uma chuva torrencial. E viu essas águas correndo como água de esgoto, água marrom. Olha só o que vai acontecer aos remanescentes andando aqui nessa terra, queridos. Na grande tribulação. A igreja foi embora. Aqueles que amam o Senhor já foi embora. Como resultado, a água era intragável, a chuva continuou, algumas pessoas vieram a mim e a mulher reconheceu ela como remanescente, olha só. Ei, a mulher falando, onde está esse Deus? Onde está esse seu Deus? Que tal limpar essa água para nós? Olha a mulher conversando com ela. Quer dizer, ela reconheceu que Deus está nela. Estamos com sede, a mulher falou, disseram-nos que você continha água, já que você a tem. Você vai nos dar. Vamos logo. Olha a atitude dessa pessoa. Olhando uma pessoa que é de Deus. Ela fala, não tem essa água. Então, aí um outro homem fala, então você é inútil para nós. Eles sabem que ela é um remanescente, queridos. Venha, vamos beber a água marrom. É melhor fazermos isso do que confiar em Deus no seu tipo de água para beber. Então, aqui está pessoas amaldiçoando até Deus. Mas a irmã orou. Ó Senhor, por favor, limpe essa água e pare essa chuva torrencial. O Senhor falou, nessa circunstância específica, não. Atitude pessoal, né, querido? Olha a atitude pessoal. E ela ficou muito triste porque ela queria que Deus mostrasse o seu poder a essas pessoas. E ela viu eles brigando ao redor dela e eles chegaram ao ponto de querer agredir ela. E ela falou, Senhor, uma ajudinha aqui, por favor. Ajuda aqui, pai! De repente, uma água limpa apareceu perante ela e o Senhor falou, beba isso ao ar livre. E ela começou a beber essa água. Aí que a multidão ficou irritada, né? Irritadíssima vendo a nossa irmã bebendo água limpa. Eles foram, então, abatidos antes de chegar, antes que pudessem me alcançar. Eles queriam pegar ela no pau, né? Uma vez no chão, começaram a vomitar a água marrom que havia bebido da correnteza, aquela água suja. Deste vomito surgiu um exército de demônios. Eles apareceram com figuras marrons e foram embora. Olha só, muitos nessa multidão, queridos, se não todos, estavam sendo dominados por malignos. Acredito que todos. A chuva então parou e o chão secou, uma grande fonte apareceu. Então, como água viva, apareceu essa água limpa. E o Senhor falou, instrua-os a se levantarem e beberem. E ela falou, levante-se e beba, você está com sede, e esta fonte trará a vida. Olha que lindo. As pessoas que estavam amaldiçoando queriam bater nele, o Senhor jogou eles no chão, eles vomitaram, saiu essa água podre de dentro deles. E eles levantaram limpos, mas não todos, olha a história.
eles não, ela falou que a maioria das pessoas levantou-se para beber, eles foram então curados de suas doenças e transformados, olha que lindo. Aqueles que não bebiam ficaram ainda mais irritados comigo, mas mais ainda com Deus por permitir que sofressem. Então, há esse povo, tá, queridos? Eu acredito que híbridos, que o Senhor uma vez falou, né, que nasceram para odiar. Então, olha só, depois que o Senhor tirou o demônio de dentro deles, essas pessoas ficaram com ódio de Deus, porque eles sofreram. Já as outras ficaram tão alegres. Olha só a atitude, queridos. E a irmã fala, eles não se voltariam para beber a água boa. Eles se recusaram de beber depois que o milagre aconteceu. Não perca isso, tá, queridos? Depois que o milagre aconteceu na vida deles, que os demônios saíram, eles foram limpos, puderam ver tudo, eles não voltaram para tomar a água limpa que o Senhor estava dando para eles. E olha só o que aconteceu. Vi então entidades negras, talvez 10 por pessoa, vindo e entrando naqueles que estavam amargos. Olha só. E ela falou, em seus corações amargos, demônios amargos entraram. A ingestão da água amarga leva à morte. Eu acredito que ela está falando aqui da segunda morte, a morte eterna, tá, queridos? Então é isso que os remanescentes vão passar, tá? Os remanescentes vão passar por isso e que vai ter pessoas que pessoas, acredito, até híbridos, ou pessoas com DNAs da serpente, de demônios, né? Que vão fazer esse tipo de coisa. Mas aqui, amados, a igreja foi embora, tá, queridos? Aqui é na grande tribulação, tá? Como nos dias de Noé, então ela aqui agora aparece nos dias de Noé, e ela estava andando um caminho iluminado depois de uma tempestade, é um subsonho dela, e ela passando por esse subsonho. Havia um anjo do Senhor bem ali na frente dela, e aqui ele fala, o anjo fala, Erin, Deus não está zangado com você, o inimigo está atacando os filhos de Deus. Né, amados? Estes são tempos perigosos como nos dias de Noé. Quanto ao seu poço, o inimigo não tinha permissão para entrar na sua casa. Em vez disso, eles atacaram você por baixo para cortar a sua água e roubar todas as provisões que você tem. Olha só, o inimigo não tinha autoridade para entrar na casa dela. Eles entraram no poço, fora da casa dela, lá embaixo, e quebraram a água dela, para perturbar ela. Ela fala, por que Deus permitiria ele? Ele é meu amigo, por quê? E o anjo fala, há uma grande guerra. Se você soubesse o que tem sido planejado contra você e a sua casa, você pensaria que essa questão de água seria uma comparação pequenininha. A gente pensa, pai, né, no meu caso, por que meu carro, né, furou o radiador, por que está vazando água, por que isso, né, por que está acontecendo essas coisas, né? E porque vidro quebrando no carro, e aquela coisa, e se o senhor falar, nossa, isso aí não é nada do que eu já tenho protegido você. E o anjo fala, agora tem uma mensagem de Deus para você, seja paciente, supere essas tempestades, mesmo quando o mundo lhe disser que não há esperança. Está ouvindo, remanescente? O mundo vai vir em você e falar, acabou a esperança, não deixe... Continue em seu curso de fazer a minha vontade em todas as coisas. Tudo isso não dará em nada e suas bênçãos serão multiplicadas. Aqui está a razão do Icabá. Eu acho que é isso que é pronunciado em português. Que parece que há uma ausência do Senhor em nossas vidas, amados. Ele não está ausente. Nunca. Mas o Senhor tenta realmente criar em nós fé e confiança nele. E aqui ela começou a ver, ela viu Noé. O Noé foi passado aqui, né? De certo, ela tem uma visão aqui. E ela viu Noé no tempo dele. Ele era ridicularizado, zombado, e sua própria vida ameaçada. Ele estava desanimado, a sua própria família estava preocupada com as suas próprias vidas. Homens maus conspiraram na cidade para desmontar a sua arca e usá-la como lenha. Eles clamaram por coisas mais contra ele e a sua família por nenhuma outra razão além de existirem. Deus então enviou anjos para confundir os seus planos. Ele então os embriagou com vinho enquanto os animais iam chegando ao longo dos dias e enchiam a arca sagrada de Deus. É claro que eu acredito aqui, sabe, queridos?
Não é que Noé, de repente, ficou fazendo aquelas pessoas sempre embriagada, né? Você tem que, com as mensagens do Senhor, tanto na palavra dele, quanto na Bíblia, você tem que olhar. Embriagação, eu acho que aqui foi, não é porque o Noé, dia após dia, deixou eles embriagados. Eu acho que não é isso que está falando aqui, tá, queridos? Eu olhei muito bem no inglês, é isso mesmo, está escrito em inglês, mas eu acho que o anjo quer falar aqui é que Noé fez distrações, distraiu esse povo. Distraiu esse povo, confundiu esse povo de um jeito que não foi explicado aqui, tá? Porque tem muitos irmãos aí, talvez, que falam que Noé tinha problema de beber, né? Porque na Bíblia fala que ele tomou vinho e ficou um pouco bêbado, né? Então tem problema de beber. Eu não faria isso, não falaria isso, não, tá, querido? Essa embriagação, eu acho que Noé criou certas distrações que enquanto os animais estavam chegando, né, esses homens daquela época estavam voltados para outro lugar, pensando em outras coisas que Noé criou para eles, para desviar a atenção deles, né? Seja lá o que for. As águas vieram de cima e de baixo. As vozes dos encarnecedores tornaram-se então como dos mendigos. Eles foram então abafados pelo súbito das águas. Agora pense novamente, Noé, ele seguiu as instruções e a vontade de Deus. Então, é com que o Senhor te dá, tá, queridos? Ele chama o remanescente de noiva para os novos. A noiva, ele é o exército de Deus. Esse exército tem generais, tem major, tem capitão, né, tem coronel, e cada um tem uma função diferente. Então, não é a questão da responsabilidade que você vai ter, mas do jeito que você faz a responsabilidade que é dado para você. É isso que o Senhor olha. Né? É isso que o Senhor olha. E a nossa mãe, é claro, ela está no topo aqui como sendo general, o Senhor está ensinando muita coisa para ela, e muitas coisas, né, irmãos? Vocês estão vendo a diferença? O homem olha em níveis de eu sou superior a você, não é assim que o Senhor vê, tá? O Senhor vê em responsabilidade que você tem com Ele. Com Ele. Há uma diferença, tá, queridos? E vai continuar falando mais sobre isso também. Ela fala, ele construiu um barco em terra firme, o anjo falando, sem entender por quê ou com que propósito. Porém, ele sabia, por estar construindo um barco para ele acreditava que era para o propósito de Deus. Agora você vê os templos do mal se expandindo rapidamente com uma inundação subindo e superando tudo que era bom. Esse negócio da água vir de baixo também, eles falam que tem mais água debaixo da terra do que em cima, queridos. Isso até os cientistas já falam isso hoje. Agora você vê os tempos do mal expandindo e nós subindo. Foi uma conspiração do mal, o contrário, por assim dizer. A promessa de um arco-íris no céu foi considerada por um propósito e significado maligno. Ou seja, os malignos fizeram isso, amados. Fizeram isso para que os homens fossem inundados. Eles criaram essas formas. O anjo fala, o mal então fez um voto de inundar as terras e os povos para contaminá-los e remover tudo o que é adorável, espansoso, bom, verdadeiro, até que não haja mais terra. O mal ficou feliz demais com a inundação. Era plano deles. Né? Ele causou isso. Não é que Deus vai fazer o que eles querem, né? E muitas vezes é isso que o inimigo faz com você. Ele não consegue desviar o seu amor de Deus. Então ele faz você fazer certas coisas, fazer certos pecados ou certas coisas que é desagradável ao Senhor e até não buscar o Senhor, porque o Senhor não tem afinidade com nada que não é agradável a Ele, queridos. Assim, no sentido de pecado, essas coisas. Ele é limpo. Mas o que acontece? O inimigo tenta desviar o seu amor ao Senhor. Né? É assim que ele faz essas coisas, amados. Ele age você de uma forma que você esquece o Senhor, você esquece de andar com o Senhor. Né? Você viu o que ele falou para a nossa irmã aí? O inimigo tenta te desqualificar. Né? Desviar ela do caminho tão longe que ela esquece o Senhor, acaba se desqualificando. Isso acontece, isso tem acontecido. O nosso próprio Elias tem falado isso, que ele não acreditava que a nossa irmã ia chegar até onde ela chegou. Ela ia, assim como a Enoque e o Senhor acreditavam que ela chegaria. E Elias falou, você amava tanto esse mundo que eu não acreditei que você chegava aqui. Quando eles estavam brincando, né, ele, Enoque e Jesus,
Ele falou, vocês sabem que muitos chegaram aqui e foram desqualificados? Ele falou isso. Esqueceram do lugar que eles estavam. É isso que o inimigo tenta fazer, mas ele tenta desqualificar todo mundo. Então o anjo fala aqui, então aqueles que permanecerão farão a vontade dos anjos caídos e buscam vingança contra Deus. Porém, há aqui uma arca, uma promessa e aliança feita por Deus, de que há abrigo, um lugar que ele preparou para que todos que amam ele, ao olhar para o céu, de onde vem a sua ajuda? Ele pergunta. Ela vem do Criador, do céu e da terra. E Deus nunca está longe de você, amados. Nunca. 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 Aquele negócio que o mundo ensina é quanto mais pecado você tem, mais longe o Senhor está de você. É uma mentira, depende da sua situação com ele. Tem muitos pecados que a pessoa pergunta para o João. Você vem batalhando por 40 anos e não consegue limar esse pecado da mente. Eu estou falando mente, tá, queridos? É interessante. Por incrível que pareça, o homem pensa realmente que consegue ficar 100% sem pecado. Mas eles esquecem do pecado, da mente, do olhar. É uma grande ironia tudo, tá, queridos? Não tem jeito de você limpar tudo, ó. Mas depende do seu relacionamento com o Senhor. Enquanto você estiver com Ele, você está tranquilo, queridos. Está tranquilo. Com sinceridade, é claro. O anjo fala mais aqui, bem sim, há solo seco, existem campos e eles precisam de colheita. O tempo de Deus está com seu povo e lá ele se assentará. No entanto, ele tem também planejado uma grande festa de casamento. Você está se reunindo como uma trabalhadora e noiva. E também ela é uma testemunha, vai ser falado mais tarde. Uma portadora de uma lista, aqui está. E testemunha para trazê-los para a grande celebração. Os remanescentes vão andar nessa terra com essa lista, queridos. E o Senhor vai trazer essas pessoas para os remanescentes. E elas vão sendo libertadas e levadas para o céu. O que é tão falado aqui na Bíblia desse casamento que o Senhor vai ter. Meus amados, isso aqui vai ser, não é só o Senhor e a noiva, tá, queridos? Vai ser o céu inteirinho. Inteirinho. A não ser que vai ter aqueles que não poderão ir no casamento, né? Que o Senhor já falou no versículo passado, aqueles que negaram o Senhor, rejeitaram Ele, né? O que eles vão fazer no casamento? Mas eu acredito que sim, não vai ficar o céu só olhando por onde essas coisas acontecendo, não, tá, querido? Eu acho que vai haver celebração com o céu, né? E a noiva dele. Grande celebração, né? É o que o João acha, né? O que Deus tem planejado vai ser celebrado tanto aqui como no céu. Ainda há uma batalha aqui, e quando esses ataques acontecem, não é porque Deus está zangado com você, a gente sempre pensa isso, é porque o inimigo tem vindo contra você com todos os seus recursos. E quem é você para o rei? O inimigo sabe, irmãos. Sabe do seu relacionamento com o Senhor. Então deixa eu adicionar aqui, porque quando eu falo uma coisa, tem sempre aqueles que pegam e mudam. Sim, vai ter aquele casamento com a noiva do Senhor, com o exército do Senhor. A gente não sabe exatamente, eu não sei exatamente, ele não falou exatamente como vai ser esse casamento, mas eu não acredito que vai ser uma coisa específica só com o exército de Deus, tá? Eu acho que sim, o céu vai participar de uma forma ou outra, tá? Mas é o que eu acho. Mas a ideia é que você vai entrar o exército numa casa, o Senhor vai entrar e vai fechar a porta. E o resto dos santos no céu vai ficar de longe olhando para a casa. Eu acho que não é assim não, tá, queridos? Mas, seja de um jeito ou de outro, né? O Senhor é Deus, Ele ama todos, queridos. Né? Tá todo mundo celebrando isso aqui, de um jeito ou de outro. Agora alegre-se, pois isso é uma coisa boa. Agora em breve tudo mudará. Deus tem colocado um plano em seu coração. Agora traga tudo isso à presença de Deus e diante dele, Ele os abençoará. Sim, amados. Deus planejou a arca e deu a Noé o coração para construí-la e a fé e a coragem para levá-la até o fim. Eu falei isso hoje. Tudo vem por intermédio de Deus. E o que o inimigo quer ensinar é que a glória do homem em se arrepender disso e se arrepender daquilo, você vai ser de um jeito, assim você vai construir o seu direito de sentar no trono de Deus por todas as coisas que o homem fez.
Eu me arrependi disso, eu me arrependi daquilo, eu me arrependi disso, agora eu estou no trono de Deus. Olha só, o homem pensa assim, queridos. Eu falei isso hoje até na reunião, falei, se for esse o caso, Deus morreu em vão. Tudo feito pela glória do homem. Sim, ele morreu para os pecados que você lembra e para os pecados que você não lembra. Continuando aqui então, o Senhor mostra aqui que é Ele que dá a fé, é Ele que dá a coragem, é Ele que dá a força que você chega no final. Tudo vem de intermédio do Senhor, nada do homem. Nada. Mas o inimigo tem ensinado isso na igreja de Deus e prega isso, que sim, é a sua grande vontade de se arrepender, que dá a sua autoridade de sentar no trono de Deus. Continuando aqui, então, ele acreditou em Deus para o resto. Em Deus você deve confiar. Agora, tudo o que os profetas têm escrito e falado para este tempo já está aqui. Observe e veja o poder do nosso Deus. E como eu tenho que falar de novo, não é que você arrependeu dos seus pecados, você tem que se arrepender dos pecados, e se você anda com o Senhor, quando você faz isso, você se sente mal, queridos. O que foi ensinado para o homem é, quando você fala que você é salvo pela graça, e você é salvo pela graça, então parece que está dando licença para pecar. Olha só, apóstolo, Romanos 8, o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Se você deu o coração ao Senhor, queridos, você anda como ele andou, você não vai pecar, porque você não vai querer pecar. Vocês estão vendo a diferença? O homem não vê assim não, queridos. Porque você não vai querer. Continuando aqui, o Senhor fala, ele mais uma vez falou comigo quando eu estava sentado em minha cadeira devocional, sua voz era muito clara, e ela fala, pai, qual era a chave que eu estava procurando? Eu estava procurando uma chave, e o Senhor fala, louve nas tempestades, ore no meio delas, tenha fé para acreditar em mim para o resultado. Eu te amo e eu vou te enviar tudo o que você precisa. Eu sou Deus e eu possuo a chave. Isso aconteceu comigo, como eu falei para vocês, irmãos. Essa intriga que eu criei no trabalho não tinha outro jeito, irmãos, de eu limpar isso. Depois que eu descobri que eu era inimigo, eu falei, nossa, agora já abri a boca, porque eu confiei no Senhor totalmente, irmãos. Falei, está na tua mão. Acabou que ele me encorajou a escrever um e-mail e conversar e ter alegria, etc, etc. Essas coisas suavizaram mais um pouco. Suavizaram mais um pouco. Então, meus queridos, viva com o seu Deus. Aprenda que é o seu Deus. Aprenda a andar com Ele. Sim, não faça nada das coisas que chateiam o Senhor. Ame, ame, ame o máximo que você puder. O apóstolo Paulo tem falado, todo aquele que tem o poder de amar e não ama é pecado. Ame o máximo que você puder. Faça sempre o bem, queridos. Obrigado, Pai, por essa mensagem. Pedimos que o Senhor santificasse essa mensagem e que caísse em todos os corações dessa terra, Pai. E que todos vissem que o Senhor é bom, Pai. O Senhor é um Deus e o Senhor é bom, Pai. Santifica-lhe, peço, Pai. Em nome de Jesus, santifica e glorifica essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquem na paz, no amor de Deus, queridos. Até a próxima. Tchau, tchau.